7. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós estamos semanalmente expondo trechos desse livro que nos apresenta a igreja original, a igreja conforme a sua origem. E na semana passada vimos capítulo 6, do 8 a 15, algumas características da vida de alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que produz com poder e graça, alguém que fala com sabedoria e no Espírito Santo, alguém que reage às injustiças de um modo sobrenatural. Estamos falando de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, podemos assim afirmar, pois ele foi eleito junto com os demais 6 irmãos para servir, e servir é diaconia, para ser um diácono, mas estamos vendo que ele não apenas se restringiu a servir à mesa, a suprir a necessidade das viúvas de fala grega, mas ele também abria a sua boca, falava com sabedoria, falava cheio do Espírito Santo. E eu fiquei em dúvida se leria todo o sermão dele ou não com os irmãos, mas eu acho que devemos ler para a gente ter um pouco da experiência que foi daqueles que estiveram e ouviram isso que nós vamos ler. Assim como não estamos muito acostumados com o silêncio, a gente também não está muito acostumado a ficar atentos a um texto longo, a uma mensagem longa, cada vez menos, com as inovações de tecnologia, parece que o nosso foco de atenção tem diminuído. Mas vamos fazer esse exercício. Nós vamos ler todo o sermão de Estevão, capítulo 7 de Atos, versículos 1 a 53. Eu vou buscar fazer essa leitura da forma mais dinâmica possível, mas destacando os detalhes que esse texto nos traz. Diz assim, irmãos, Atos 7, de 1 a 53. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura isto é assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão nesse lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. Mas, tendo
Jacó, que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Hamor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa do seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus filhos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Vi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu a autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e, no seu coração, voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da
primícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de duras cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis o Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Oremos. Deus amado, fala no nosso coração, como usastes, ó Deus, Estevão, que abria a boca com sabedoria e falando pelo teu Santo Espírito. Dá-me essa graça para expor a tua vontade, a tua palavra nessa hora, nesse dia, Senhor. Edifica o teu povo, Senhor, e opera em nós a fé e o arrependimento dos nossos pecados. É o que nós pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pouco mais de 9 minutos para ouvir que Estevão pregou. Imagine quem estava lá e não apenas ouviu essas palavras, ou quem sabe esse é apenas um resumo daquilo que o Espírito Santo permitiu ser lembrado para ser registrado. Aqueles que estavam lá e viram esse homem pregando em resposta ao tribunal. Veja, Estevão não foi convidado para um dia de festa na igreja, não foi convidado para um dia comum de culto. Estevão estava no templo, diante das principais autoridades do templo, do Sinédrio, que, como lemos no versículo 7, perguntaram: é isso assim? O que é esse "é isso assim"? Na semana passada, nós vimos que Estevão era um homem usado por Deus com poder e graça e fazia muitos prodígios para a glória de Deus. Nós vimos que Estevão falava com sabedoria, falava cheio do Espírito Santo, de modo que homens de várias sinagogas não podiam discutir com ele, tal era a sabedoria que ele trazia. E pagaram testemunhas falsas, pagaram gente para fazer uma falsa acusação, promoveram toda uma conspiração, de modo que agora Estevão estava diante das autoridades do templo para responder sobre uma acusação de falar blasfêmias contra Deus, de quebrar o terceiro dos 10 mandamentos, de falar blasfêmias contra Moisés, de falar contra a lei e de falar contra o lugar santo. Essa era a acusação, uma acusação sobre 4 atitudes de Estevão. Estevão falava contra Deus, Estevão falava contra Moisés, Estevão falava contra o lugar santo,
Estevão falava contra Deus, Moisés e a lei e o lugar santo. E nós vemos Estevão, cheio do Espírito Santo, responder essa acusação. O que nós lemos agora não era propriamente uma pregação, uma mensagem, era uma resposta. O que nós lemos agora era o cumprimento daquilo que Jesus tinha avisado. Olha, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, vos levarão para os tribunais, mas não se preocupem, não fiquem preocupados, pois o Espírito Santo vai dar para vocês a resposta. E como nós já vimos no contexto, em Atos 6, versículo 3, o critério para a escolha de um diácono, de um servo, para servir as mesas das viúvas, é que ele fosse cheio do Espírito Santo. Como nós vimos em Atos 6, versículo 5, Estevão foi escolhido porque ele era cheio do Espírito Santo. Como nós vimos em Atos 6, versículo 10, na semana passada, ele falava cheio do Espírito Santo. Estevão era a clara manifestação de que a promessa do Senhor, de que a igreja receberia o poder de Deus, tinha se cumprido. Aquela promessa que o livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, mostra que aconteceu no dia de Pentecostes, e que o apóstolo Pedro, em Atos 2,17, explica: olha, aconteceu o que Joel prometeu, o Espírito Santo desceu. E ao contrário do que alguns pensam até hoje, a evidência mais clara de que o Espírito Santo estava sobre esse homem não era que ele falava línguas que ninguém entendia, muito pelo contrário, o que ele falava era muito bem compreendido, era no idioma que as pessoas podiam entender. Deus usou inclusive a sua origem grega para falar para judeus de sinagogas em outros lugares de fala grega. E nós vemos agora essa amostra do que é uma mensagem pregada por alguém cheio do Espírito Santo. Eu quero destacar primeiro algumas características da forma dessa mensagem. Rapidamente, primeiro eu quero destacar que ela foi uma mensagem inesquecível. Ora, como é que alguém pôde lembrar tudo isso que nós acabamos de ler, registrar? Tem quem diga que quem guardou, quem memorizou isso foi o jovem Saulo, que ele é mencionado aqui nesse contexto. Veja só, Atos 7,58 diz: e lançando o fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos 7, final do versículo 60, o início do capítulo 8, diz: e Saulo consentia com a sua morte. A hipótese mais provável é que realmente quem memorizou, quem guardou, quem teve essa mensagem como inesquecível foi o próprio Saulo, perseguidor da igreja, conivente, parte daquelas autoridades que concordaram com aquela conspiração e que levou Estevão a esse tribunal, que depois semana que vem nós vamos mostrar para os irmãos, vai concluir com a morte de Estevão. Uma mensagem inesquecível. Queridos, isso não é fácil. Eu várias vezes comento com alguns irmãos, comento com a minha esposa em casa. Chega na quinta-feira, eu falo: o que eu preguei no domingo? E aí às vezes eu comento: puxa, se o pastor não lembra o que pregou no domingo, será que os crentes lembram? E às vezes Deus é tão misericordioso. Hoje, essa semana eu estava vendo a postagem do meu irmão da outra igreja onde eu pastoreava, que ele fez lá um desafio para alguns irmãos: escreva aqui embaixo a mensagem, a pregação que você nunca mais esqueceu. E tinha alguns irmãos piedosos lá da outra igreja que diziam: olha, eu lembro dessa mensagem do pastor Maurício, eu lembro daquela. Eu acho que eles lembravam da mensagem de outros pastores, mas o fato é que eu penso que essa deve ser uma preocupação nossa, principalmente de quem expõe a palavra. Quando estiver preparando o estudo, a mensagem, peça para Deus: Deus, faça que essa mensagem seja lembrada dos irmãos, não seja esquecida, não porque é uma mensagem minha, mas porque é a tua palavra que está sendo exposta. A mensagem de Estevão, indubitavelmente, foi inesquecível. Nós vemos também que essa mensagem ela foi objetiva. Embora tão extensa, 53 versículos, lembre-se,
ele era denunciado, ele era acusado de falar contra Deus, contra Moisés, contra a lei e contra o templo. E a mensagem dele fala sobre o quê? Quem é Deus, quem é Moisés, fala da lei e fala do templo. Em plena pressão de risco de morte, Estevão não perdeu o foco. Ele falou: vocês querem saber o que eu penso sobre Deus, sobre Moisés, sobre a lei, sobre o templo? Eu vou falar para vocês. Tanto que, capítulo 7, do 2 ao 16, Estevão fala do Deus da glória, que é o Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó e José do Egito. Versículos de 17 a 43, Estevão fala de Moisés. Versículos 44 a 50, ele vai falar do tabernáculo, que Deus, ao longo da história, fez evoluir e se tornar um templo, preparado por Davi e construído por Salomão. E, por fim, Estevão conclui com uma aplicação, confrontando aqueles seus ouvintes com o pecado, lhes dando oportunidade de se arrependerem. Então foi uma mensagem objetiva. Se você percebe essa divisão de versículos, você vê que Estevão sabia do que estava falando. Eu imagino dificuldade, imagine você como um missionário lá em algum dos lugares do Oriente Médio, da janela 1040, quem sabe preso por um grupo de fundamentalistas com uma arma apontada para a sua cabeça e eles se dão uma oportunidade de pregar. Sabe que a gente ia conseguir construir um sermão homileticamente, com essa estrutura tão bem organizada? Primeiro eu falo do Deus da glória, depois eu falo de Moisés, depois eu falo do tabernáculo do templo, depois eu faço uma aplicação, uma conclusão. Só pelo Espírito Santo. Vocês sabem que algo parecido aconteceu com os nossos primeiros irmãos que chegaram no Rio de Janeiro? Chegaram numa embarcação e presos por católicos, apostólicos romanos aqui na Guanabara. Eles tiveram uma noite para compor e escrever aquilo que eles acreditavam, e no outro dia eles foram martirizados na Baía de Guanabara. Então isso aconteceu, coisa semelhante aqui no Brasil. Se você não sabia, na história do Brasil existe os mártires da Guanabara, que foram vítimas do Caim das Américas, o traidor Nicolas Durand de Villegagnon. E por último, queridos, veja que foi uma mensagem bíblica. Por último, na forma, eu vou comentar rapidamente o conteúdo. Uma mensagem bíblica. Tudo que Estevão falou, o resumo de 40 capítulos do Gênesis, 32 capítulos do Êxodo, Deuteronômio, tem capítulos de Josué, de 2 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, mais de 80 capítulos do Antigo Testamento foram condensados nessa mensagem de Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo, queridos, não pode abrir a boca para falar de outra coisa que não seja a palavra de Deus. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele não vai gastar tempo falando de outra coisa que não seja a palavra de Deus. Aquilo que o Espírito Santo soprou nessa palavra é o que nós temos para falar. Então veja, a forma tem essas características, Ela foi inesquecível, foi objetiva, foi bíblica, e ainda eu destaco logo no versículo 2, ela foi apresentada gentilmente. Como é que alguém diante dos seus acusadores, e eu creio que isso ainda é a maneira sobrenatural como Estevão reagiu à injustiça. Nós vimos na semana passada que no versículo 15, a reação de Estevão à falsa acusação, à mentira, foi resplandecer como um anjo perante aquelas autoridades.
E ele, quando abre a boca, demonstra que não era só por fora que a presença de Deus estava. Mostra que era o Espírito de Deus que lhe levava a apresentar a sua defesa. E ele, em vez de insultar, ao invés de se desesperar, ele diz: varões, irmãos e pais, ouviram. Ele chama aqueles falsos acusadores de irmãos e pais. Pais, porque é uma expressão respeitosa para os mais velhos. E predominantemente a direção do templo, do sinédrio, era formada pelos de mais idade. Pais, como expondo que ele ainda respeitava aqueles homens que promoviam injustiça, que faziam mentira, mas os respeitava como o quinto dos 10 mandamentos mandava respeitar: honrar pai e mãe. Essa é a forma do sermão. Deixa eu mencionar rapidamente o conteúdo do sermão, para que a gente tire algumas lições. Versículos de 2 a 8, queridos, quando apresenta Abraão. Versículos de 2 a 8 é como se Estevão estivesse fazendo um resumo daquilo que está de Gênesis 11, 27, de Gênesis 11, 27 até Gênesis 50. Ele está falando ali de Abraão, depois ele vai falar rapidamente de Isaac, Jacó, dos patriarcas, e vai falar sobre José. Atos 7, 2 a 8, primeiro fala que Deus falou com Abraão fora da terra prometida. Aqueles religiosos, os seus acusadores, achavam que Deus só manifestava a sua presença no templo. Achavam que Deus só tinha os seus eleitos em Jerusalém. Eram extremamente bairristas, eram extremamente reducionistas na graça de Deus. E Estevão começa a falar: olha, quando Deus, o Deus da glória, se revelou, foi lá na terra dos pagãos, foi em Harã, foi em Ur dos caldeus que ele começou a falar com o pai de Abraão. Eu acho interessante isso. E eu sempre acho interessante, porque às vezes a gente acha que Deus começou a falar com Abraão em Gênesis 12, de 1 em diante. Mas se você ler um pouquinho antes, Gênesis 11, 27 em diante, Deus já tinha dado para o pai de Abraão a direção da terra prometida. Deus já tinha começado a guiar Abraão através do seu pai. Até hoje Deus usa pai e mãe, até pai e mãe não crente, para conduzir os filhos no caminho da bênção. É lógico que se você conhece a palavra de Deus, você sabe quando teu pai está te induzindo ao pecado e quando você tem liberdade para desobedecer o seu pai, porque importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Mas Estevão começa a falar de Abraão nesse sentido e fala que o que Abraão experimentou. Eu acho muito interessante uma expressão aqui no versículo 5. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé. É como se Estevão destacasse: olha, aparentemente Abraão não conseguiu experimentar a promessa de Deus. E isso vai mostrando que Abraão era um homem, como Paulo em 2 Coríntios 5, versículo 7 diz, era um homem que não andava pelo que via, mas andava pela fé. Nós vemos que dentre as várias circunstâncias que envolveram a vida de Abraão, Estevão está destacando essa capacidade de Abraão, que é a fé. Ele obedeceu a Deus, foi para onde ele não sabia, ele não viu o resultado. Ele destaca o contrário do que muitos buscam hoje. Muitos são pragmáticos e só fazem aquilo que dá resultado. E o homem de Deus, ele faz aquilo que é certo, aquilo que é obediência à palavra de Deus,
aquilo que é conforme a aliança que Deus propôs na sua palavra, mesmo que pareça absurdo, mesmo que pareça que não vai ter resultado, que não vai ter fruto, Abraão fez isso. Abraão andou pela fé, e a fé, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, como diz Hebreus 11, versículo 6, é aquilo que é indispensável para agradar a Deus. Se tem uma coisa que é impossível para Deus, é Ele ser agradado por alguém que não confia nele. Os nossos relacionamentos são pautados em confiança. Um casamento só dura se um confiar no outro. Uma relação de empregador com o empregado só dura enquanto um confia no outro. Exatamente assim é a relação do povo de Deus com o seu Deus. Se o povo de Deus não confia no seu Deus, se o povo de Deus não tem fé nesse Deus, como pode ser abençoado por esse Deus? Como esse Deus justo pode abençoar? Então, Estevão destaca essa propriedade da fé, essa propriedade desse Abraão, cujo único pedaço de terra prometida que ele experimentou foi uma caverna em Macpela para enterrar a sua viúva Sara. Vocês sabem que eu nunca vou me esquecer desse texto, né? Meu sermão de prova, 2 anos atrás, aqui nessa igreja, foi Gênesis 23, foi sobre esse texto, lembra? Sobre a viuvez de Abraão, sobre o luto de Abraão e a esperança de Abraão. Então é isso que Estevão destaca aqui em primeiro lugar. Ainda que naquela circunstância parecesse tudo perdido para ele, ainda que naquela circunstância parecesse que deu ruim para Estevão, ele se lembra de alguém lá atrás que também teve uma experiência de aparente insucesso, mas que foi sempre chamado como o pai da fé. A segunda parte do sermão, Estevão vai falar sobre José e os patriarcas, versículo 9 a 16. Versículos 9 a 10, ele destaca que a inveja dos patriarcas é usada para exaltar José no Egito. Olha só, versículos 9 em diante. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante o faraó do Egito, que o constituiu como governador. A inveja dos irmãos de José foi usada por Deus para que Deus exaltasse José no Egito. Ele fala mais, versículos 11 a 14, ele fala que essa inveja dos patriarcas foi usada para providenciar a sobrevivência do povo de Deus. Porque os filhos de Jacó que venderam José para o Egito, quando precisaram de comida, só no Egito tinha. E José era o governador, era o responsável pela gestão dos celeiros, porque foi para José que Deus deu a revelação do que ia acontecer no futuro. Foi em José que toda aquela provisão, aquele preparo aconteceu. E José foi parar no Egito como resultado da inveja dos seus irmãos, como resultado da inveja daqueles sonhos que Deus deu para José. E que os irmãos dele não toleraram que ele fosse colocado acima dos seus irmãos. Inveja usada para exaltar José, inveja usada para providência e sobrevivência do povo de Deus, inveja que não impediu os seus ossos chegarem na terra prometida. Isso é muito interessante. José vai parar no Egito. Os últimos versículos do livro de Gênesis, e veja, nós estamos em Gênesis ainda, Gênesis 50. Os últimos versículos do livro de Gênesis falam da morte de José, e fala de José falando para os que estão ao seu redor: olha, vocês não deixem os meus ossos aqui. Ele acreditava
que existia uma terra prometida. Ele acreditava que existia uma terra, um lugar de descanso. E por que Estevão destaca essa inveja dos patriarcas? Porque a inveja é o combustível da perseguição à igreja. Nós já vimos em Atos capítulo 4, versículo 2, o que levou Pedro e João a ser presos? Veja lá. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus. Quem? As autoridades do templo estavam ressentidos, porque os apóstolos estavam tendo mais atenção, o evangelho crescia e as lideranças do templo se sentiam ressentidas. Os primeiros apóstolos são presos por causa de ressentimento. Depois, capítulo 5, versículo 17, olha lá. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam sobre ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos, os recolheram à prisão. Duas prisões, ressentimento e inveja. Estevão agora está sendo preso. Por quê? Nós lemos na semana passada aqui, no versículo 8 do capítulo 6, Estevão, com poder e graça, era usado por Deus para que sinais e prodígios acontecessem. Imagina o tamanho da multidão dos simpatizantes de Estevão. Não apenas isso, nós lemos na semana passada que quando Estevão falava com sabedoria e poder do Espírito Santo, os demais religiosos não conseguiam discutir com ele, porque ele era cheio de conhecimento, ele era cheio de sabedoria. Imagina a inveja daqueles religiosos. Então é por causa disso que Estevão, quando começa a falar de José, ele destaca a inveja que levou seus irmãos a maltratarem ele, a quase matarem ele e levarem ele para o Egito. E mostra que a inveja dos homens não para a obra de Deus, não para o plano de Deus. E, de fato, Deus usou aquela situação de inveja para exaltar José, para sustentar o povo de Deus e para dar uma circunstância que José testemunhasse a sua fé. Não deixe os meus ossos no Egito. Não deixe os meus ossos no Egito. Então assim nós vemos, por que ele falou de Abraão, por que ele falou de José e dos patriarcas. Mas ele falou também sobre Moisés. Veja só, a partir do versículo 17, ele começa a expor o contexto em que Moisés viria. Um contexto em que a promessa do reino de Deus é precedida pela ação de um rei mau. O fato de haver um governo mau não anula, não cancela a promessa de bênção do reino de Deus. Versículos 17 em diante diz: como se aproximasse o tempo da promessa de Deus, jurou Abraão ao povo, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Veja, Estevão está diante de autoridades maldosas. Estevão está diante de autoridades que faziam lembrar aquelas autoridades do Egito que se levantaram com astúcia, diz o versículo 19, e torturou os pais deles no Egito. E que essa história do Egito tem a ver com Estevão. Estevão estava diante de uma autoridade astuta, disposta a torturá-los, disposta a matá-los. Mas Estevão se lembra que o faraó do Egito, o reino mau, não impede o reino de Deus, não impede a promessa de Deus se consumar. E o reino de Deus, você sabe, é o reino de Jesus, que em João 18,36 disse: o meu reino não é desse mundo. O reino de Deus, você sabe, é aquele que em Romanos 14,17 Paulo explica que não é comida e bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é aquele que a igreja foi liberta do império das trevas e colocada no reino do Filho do seu
seu amor. Então, Estevão, mencionando que a promessa do reino de Deus é precedida pela ação de um reino mau, ele também mostra que Deus guardou Moisés do mal. Moisés, a quem eles falavam que Estevão falava mal, Moisés era alguém que nasceu num contexto de um reino mau, um reino que não conheceu José do Egito, um reino que mandou matar todas as crianças. E você se lembra que Deus guardou Moisés, e guardou tão bem guardado que ele foi parar na casa da filha do faraó, e foi criado como filho da filha do faraó. Mas depois, Estevão, a partir do versículo 23, ele começa a mostrar que esse Moisés, ele não compreendeu rapidamente o plano de libertação de Deus, e também não foi compreendido pelos seus pais. Veja que interessante, versículos 23 a 28, nós lemos que quando Moisés completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Moisés entendeu: bom, se Deus quer me usar como libertador, começou a obra. Tem alguém fazendo mal com o meu irmão, eu vou lá e mato quem está fazendo mal com o meu irmão. Veja que nesse momento nem Moisés entendia o plano de Deus direito, e muito menos os seus contemporâneos, porque depois os seus contemporâneos o rejeitam quando ele vai promover a paz, quando ele vai tentar apaziguar uma briga, e eles falam: e aí, você vai matar a gente do jeito que você matou o outro lá? Veja, queridos, às vezes, como Estevão, alguém que fala cheio do Espírito Santo, não tem compreensão e não é compreendido. Estevão não estava sendo compreendido na sua época. E é interessante que continua o texto e vai nos falar que Deus prepara Moisés. A partir daquele episódio, faz Moisés fugir. Moisés vai para o deserto, tem 2 filhos, e ali, 40 anos depois, os primeiros 40 anos na casa de Faraó, os próximos 40 anos no deserto. Ali no deserto é que Deus vai falar com Moisés, que um anjo da sarça ardente vai falar, e ali é que Moisés vai ser preparado e vai ser chamado. Aí alguém pode dizer: agora sim, agora Deus se revelou para Moisés, agora teve manifestação sobrenatural, agora o pessoal vai entender que Moisés é o guia, que Moisés é o líder. O que aconteceu? De novo, Moisés é rejeitado. Veja nos versículos 35 e 36. A esse Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Veja, Estevão estava à beira de ser rejeitado por aqueles que ele chamou de varões, pais e irmãos. E ele estava se lembrando de Moisés, que depois de ter ficado face a face com Deus, recebido a lei, foi rejeitado mais uma vez. E há ainda um terceiro momento. Não apenas Moisés é rejeitado, mas o mais sério é que a palavra de Moisés é rejeitada. E a palavra de Moisés não é palavra de homem. Veja que nos versículos 37 a 39, a terceira rejeição é exatamente aquilo que Moisés falava sobre Jesus. 37 a 39, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitou
suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés que esteve na congregação no deserto. Moisés, que conforme Deuteronômio 18, 15 a 18, falava: vai vir um profeta maior, vai vir alguém que, se alguém rejeitar a palavra dele, vai perder a vida. Era exatamente isso que esses homens que acusavam Estevão de falar contra Moisés estavam fazendo. Eles estavam contra Jesus, o Jesus que Moisés avisou que viria como profeta maior que Moisés. Percebem que a palavra do profeta foi rejeitada, e isso foi seríssimo, porque rejeitar a palavra do profeta era rejeitar o próprio Espírito que falava pelo profeta. A palavra que foi dada a Moisés era a palavra do Espírito Santo. Quer ver comigo? 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. 2 de Pedro, capítulo 1, 19 a 21. Segunda de Pedro 1, 19 a 21 diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente, isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você já ouviu falar que Deus perdoa todas as coisas, menos blasfêmia contra o Espírito Santo? Por isso, que quem não acredita na palavra, quem rejeita a palavra, não acessa a salvação, não experimenta o perdão de Deus, porque não é meramente um livro que alguns homens combinaram e fizeram uma história bonita e interessante. É um livro que registra aquilo que Deus soprou com o seu Espírito nos profetas, nos apóstolos, para que o Verbo, a palavra criadora, governadora de todas as coisas, que se encarnou e foi revelada em Jesus Cristo, essa palavra chegasse a todos os povos. Portanto, o que eles estavam fazendo lá atrás, com Estevão, não era rejeitar o diácono Estevão, era rejeitar o que ensinava por sabedoria e o Espírito Santo, o próprio Estevão. E por fim, queridos, depois de Estevão expor sobre Moisés, expor sobre o Deus da glória que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, Deus usa Estevão para mostrar que quando a palavra é rejeitada, o culto é idólatra e abominável ao Senhor. Nós vemos que os que rejeitaram a palavra de Moisés preferiram um bezerro de ouro, preferiram a idolatria, aquilo que é denunciado, e Estevão cita o profeta Amós. Olha a profundidade de Estevão. Alguns de nós hoje, para achar o livro do profeta Amós, precisa olhar no índice, né? Você vê que no meio de um sermão, com esse contexto de pressão, sermão que Estevão devia apresentar a sua defesa, e ele está claramente apresentando a acusação aos seus acusadores. Ele fala: olha, o que vocês fizeram é aquilo que o profeta Amós diz lá, versículos 42 e 43 aí. Ó casa de Israel, vocês me ofereceram sacrifícios 40 anos? Deus diz: não. Eu sei que vocês ofereceram culto, foi lá para Deus Renfã, foi lá para a estrela do Deus Renfã, foi lá no tabernáculo de Moloque.
Ou seja, se rejeitou a palavra de Deus trazida pelo profeta Moisés, o resultado vai ser um culto idólatra, vai ser um culto abominável, repugnante a Deus. E aí ele vai falar do lugar do culto, no tabernáculo e no templo. Versículos 44 a 45, ele diz: olha, enquanto o povo estava no deserto adorando o bezerro de ouro e entregando ofertas para falsos deuses, o tabernáculo estava lá, como Deus mandou Moisés fazer. E o povo ia? Não, porque se rejeitou a palavra, também vai adorar do jeito errado, no lugar errado, com o culto errado. E depois ele diz: Deus deu graça, foi assim nos dias de Josué, até Davi. Davi pediu graça e Deus abençoou que Davi recebesse a instrução de como construir o templo, os materiais, mas só Salomão que ergueu o templo. Então, assim fica claro que Estevão não falava contra Deus, não falava contra Moisés, não falava contra a lei e não falava contra o templo. Mas aí ele diz: vocês sim, vocês são contra a lei. Vocês sim, vocês são iguais os pais de vocês, que lá atrás rejeitaram os profetas, e eles estavam fazendo o quê? Estevão não era o profeta de Deus? Vocês estão repetindo o mesmo erro. Vocês sim rejeitaram o justo, traíram o justo e mataram o justo. Assim como lá atrás rejeitaram o profeta Moisés, que falou do grande profeta que viria, Jesus Cristo, hoje, nos dias de Estevão, isso continuava acontecendo. Percebe, queridos, como uma mensagem de alguém cheia do Espírito Santo confronta o pecado no coração, a idolatria, o seguir pensamentos humanos em vez de conhecer e viver a palavra revelada de Deus. Percebe como alguém cheio do Espírito Santo prega uma mensagem inesquecível, uma mensagem objetiva, uma mensagem que é apresentada respeitosamente, gentilmente, mas que não desvia do que é principal. O principal é que se existe um Deus de glória, que prometeu que todas as famílias da terra serão abençoadas por meio do descendente de Abraão, vocês precisam acreditar nesse descendente que é Jesus Cristo. Se existe um Deus que entregou uma lei para Moisés e esse Moisés avisou: olha, eu não sou o profeta maior vai vir depois, e vocês não podem rejeitar o que ele falou. E quem rejeitou? Jesus, que não era apenas o profeta maior, mas o próprio verbo, a própria palavra. Como pode acessar o perdão de Deus? Percebe como alguém cheio do Espírito Santo vai chamar a atenção para um culto coerente, que não é um culto que é fruto de imaginação, mas é resposta à palavra de Deus. Percebe como alguém cheio do Espírito Santo, ainda que sob pena de morte, vai chamar os seus ouvintes à fé na palavra de Deus e ao arrependimento dos seus pecados, porque nada garantia que Estevão fosse o primeiro a morrer naquele processo. Semana que vem nós vamos falar sobre a morte de alguém cheio do Espírito Santo, mas alguns daqueles ouvintes podiam morrer mesmo antes de Estevão, e não estavam preparados para se encontrar com Deus, porque idolatravam mais o templo, idolatravam mais a tradição, idolatravam mais o seu status, idolatravam mais a sua posição, tinham inveja de quem chamava atenção, de quem fazia sucesso, e não é assim que deve se viver, não é assim que deve se servir a Deus. Que o exemplo de Estevão, que mostra a figura de Jesus, um Jesus que foi injustamente
denunciado, um Jesus que foi injustamente crucificado, mas que nem por isso se calou, mas falou o que Deus tinha lhe dado para falar. Que esses exemplos nos inspirem a erguer o estandarte da palavra de Deus, a fazer conhecida a mensagem que o Espírito Santo soprou nas Escrituras Sagradas. E em dias de tanto questionamento, de tanta gente perguntando, é assim mesmo? É isso que a Bíblia diz? Colocando cristãos na parede para que neguem as suas convicções, as suas certezas do que a Bíblia diz. Como Estevão nós possamos dizer, sim, é assim. Foi isso que Deus disse, é isso que está na palavra de Deus, é assim que eu prego, e é assim que eu quero viver e morrer. Vamos cantar hino 307, meus irmãos.